E aí eu já ia perguntar para vocês como é o relacionamento com a área de tecnologia, né? Como que vocês lidam com isso? Como você leva uma demanda? Porque eu já entendi que vocês têm um relacionamento muito tranquilo com a área de negócio, de entender quais são as dores, fazer o estudo de soluções inovadoras, etc. E o negócio tende a ser um pouco mais aberto, né, a esse tipo a compartilhar as dores, né, e discutir no nível de negócio. E aí eu queria entender como é o relacionamento da área de tecnologia. Porque, cara, eu sou de tecnologia a minha vida inteira. Marcelão, a gente adora achar uma solução e caçar problema para essa solução. Exatamente. A gente é muito bom em fazer isso, cara. A gente acha uma solução, não sabe para quê. Vai lá no Gartner, o quadrante mágico do Gartner. A gente adora fazer isso, cara. A gente acha a solução, agora beleza, já tem uma solução. Agora eu vou procurar um problema para essa solução, né? E como é isso? Porque inovar é exatamente o contrário. É você procurar, se apaixonar pelo problema e procurar soluções alternativas para aquele problema, né? E o pessoal de tecnologia é os caras das soluções, não querem saber de problema, né? Fica aqui, ó, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, é todo mundo de tecnologia, então... E muita gente que está ouvindo entende o que estamos falando, né? Como é esse relacionamento? Como é esse trânsito com a área de tecnologia? Porque uma hora a inovação, o MVP, ele vira produto, né? Ele vira P, né? Exatamente. Uma vez o MVP vira P. E ele vai ter que passar por um processo de desenvolvimento, ele vai ter que quebrar paradigmas, ele vai ter que ter um roadmap de evolução. E como que é isso dentro do processo de vocês? Quer falar? Então, bora. Cara, é um processo que a gente ainda está construindo, tá? E o que o Nogue fala, acho que bem no começo, ele fala assim, a gente tem um papel muito de facilitação. Então, como a gente está muito focado em cultura, hoje a gente criou essas pontes com a área de tecnologia para falar assim, cara, eu tenho uma dor, a gente está tentando resolver. Vamos, eu posso te apoiar com essas parcerias, com essas startups ou com algumas empresas que já são mais conhecidas, mais consolidadas, para dar esse suporte. Putz, às vezes o gerente fala assim, cara, eu estou tentando trazer uma nova tecnologia aqui para facilitar fazer MVP dentro de casa, porque é uma tecnologia que eu consigo desenvolver mais rápido. Não, legal. Eu conheço as empresas, consigo trazer e fazer essa ponte. A gente ainda não tem nenhum case que chegou, pelo menos eu, né, que tem 1 mês e meio, que chegou e falou assim, cara, agora criei aqui um negócio e agora eu tenho que fazer o handoff com a tecnologia. Dentro da Unimed, não, já fiz isso em outros, e é pau, né, briga o tempo inteiro, porque é difícil mesmo, né. A estratégia que, quando isso chegar, né, mas que eu usei em outras empresas cara, o time tem que ser multidisciplinar, eu preciso ter uma cabeça de cada uma das áreas para conversar. Tudo que é inovação, a gente sempre parte do que é desejável, né? Do PPT bonito, né? Aquele PPT que não compila no final, que não compila, né? De jeito nenhum. Mas porque ele parte do que é desejável. O problema das pessoas é que elas se apegam muito no que é desejável e não conseguem ver o que é viável, tanto para o negócio quanto tecnicamente possível, né? Então, o que a gente vai usar lá é trazer o time de tecnologia. Então, quando a gente tem um Stormer muito legal lá, que é um cara de TI, que ele trabalha com dados, então a gente precisa dessas cabeças, dessas pessoas que têm lentes diferentes para falar, isso é viável, isso não é, isso dá para construir, isso dentro de casa não vai rolar. E aí a gente consegue trazer. Agora, se eu só fizer o que é desejável, esquece. Uma hora eu vou chegar e eu vou receber um cara. Isso aí eu não consigo compilar esse negócio. Tá lindo o desenho, mas a multidisciplinaridade, e melhor, assim, até a transdisciplinaridade, ou seja, pessoas que a gente até comentou, né? Pessoas que às vezes não é da área de tecnologia, mas conseguem dominar, ou seja, elas são pessoas que têm um perfil de falar sobre outros assuntos. O Nogue é um cara transdisciplinar, que é um cara de odonto, que consegue transitar em tecnologia, consegue transitar em negócios... Química, esqueceu de falar. Química, exatamente. Pô, eu também, eu sou um cara que fiz gastronomia, depois fiz engenharia, trabalhei como designer e hoje trabalho como inovação. Então, caramba, velho, o cara fazia... É um MacGyver. MacGyver, o cara fazia tipo prato gourmet de concreto com armação. Exatamente. Tipo isso. E a gente consegue transitar nesses assuntos. Cara, não domino tudo, mas eu consigo conversar e o relacionamento é tudo, né? No final, acho que a gente conseguir... Pô, o Marcelão trabalhou comigo. Cara, não sei nada de arquitetura, mas a gente conseguia pegar uma experiência e falar, cara, é isso que eu preciso. Como é que a gente transforma isso
num back-end, numa arquitetura de tecnologia. Não, vamos pensar. Isso aqui dá, isso aqui não dá. Então a gente pivota. O problema é quando as pessoas são muito cabeça dura, né? A gente não pode ficar muito parado assim. Não, tem que ser desse jeito. Não, a gente tem que ser flexível. Eu acho que a flexibilidade é o grande exemplo que a gente traz aí pro... Filosofia do Bruce Lee. Bruce Lee, cara. Tem que ser igual a água. Tem que lá. E o apego, né? Você falou, as pessoas se apaixonam pela solução. Cara, pior cagada que pode acontecer. Pior coisa, né, cara? Você vai desesperadamente encontrar um problema para sua solução. Exatamente. Né? E às vezes não é a solução para nenhum problema. E às vezes você desenhou um negócio e fala assim, putz, estou resolvendo o problema, mas eu não consigo viabilizar. Pô, será que eu consigo viabilizar parte? E aí depois de um tempo eu consigo fazer mais outra parte? Eu acho que essa quebra é muito legal, né? Eu acho que isso vai muito do processo de transformação da empresa, né? Exato. E eu acho que a modernização da companhia como um todo, ela passa por uma visão de inovação, como o que a gente está detalhando aqui, que vocês estão lidando muito bem aí na Seguros Unimed. Ela passa por uma visão também que é cultural, que o Fábio até comentou no começo, sobre data-driven, sobre você começar a olhar fatos, né? Começar a ser direcionado por pragmatismo, por dados. E quando eu falo dados, amiguinho, não estou falando só sobre banco de dados, sobre analytics, estou falando sobre evidências, né? Data-driven é sobre lidar com evidências, né? E a área de dados é o que vai habilitar isso para a companhia tomar decisão com base em evidências, né? E o próprio processo de modernização da manufatura de TI, digamos assim. Você ter um processo de agilidade no seu desenvolvimento. Você ter um desenvolvimento que seja incremental, que seja experimental, você possa pivotar o produto no meio do caminho, né? Você, quando está lidando ali com inovação, você não pode trabalhar com waterfall, porque você não tem uma visão final concluída, né? Isso, você tem que ter uma visão de você poder pivotar no meio do caminho. Testando hipóteses, né, Well? Exatamente, testando hipóteses. Ou no meio do caminho um KPI teu não foi para onde você gostaria, você tem que fazer um ajuste no produto. Então não tem como você não trabalhar com agilidade e num modelo multidisciplinar, como você disse, né, Fontinhas? Tem um modelo de desenvolvimento de software ou solução, enfim, seja dados, seja desenvolvimento convencional, que não tenha flexibilidade, né? Exato. Porque senão você vai na contramão do que é o desenvolvimento waterfall, que é ter uma visão inicial e uma visão final rígida, né? Isso passa por transformação de gestão de projeto, de gestão de pessoas, de multidisciplinar... me ajuda aí, Marcelo. Multidisciplinaridade de equipes. Transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade, exatamente. Perfil T, né? Exatamente. E, cara, isso é mudar a cultura da empresa, não só com objetivos de negócio, mas mudar a cultura da empresa de como ela trabalha, né? A operação dela, né? Talvez o time de TI tenha que se readequar a isso, talvez o time de negócio tenha que se readequar a isso, e muitas vezes trocando entre elas, né? Tendo participação de negócio e TI ao mesmo tempo, junto com o time de inovação, e vocês são os grandes maestros desse processo. A gente trabalha nas sombras ali, tentando fazer esses processos. Às vezes a gente até fala, putz, já ouvi, né? Pô, o que vocês fazem? Cara, a gente tá ali por trás, aquela vozinha assim, cara, vamos fazer, vamos testar. Não precisa construir o produto inteiro, vamos pensar. A gente fala muito, né, do pensar global, mas testar local. Cara, eu tenho eu sou meu próprio cliente, né? Por que eu não testo as coisas dentro de casa? Às vezes com a minha própria população. Então, eu acho que é muito, muito disso. E também, quando eu falo, né, do design, né, mas no design não como desenho, né, mas o design como to design, né, como projetar mesmo, ele é um processo científico, né, cara? A gente parte de hipóteses de problema, a gente testa essas hipóteses, a gente entende qual que é a causa raiz, a gente faz solução, a gente testa. E acho que é muito disso também. As empresas, elas querem inovar, mas elas querem muito no feeling. Cara, trabalhar com design ou trabalhar com tecnologia é ter dados. Eu preciso, mesmo que saia uma ideia no feeling, eu preciso ver se ela tá dando certo e retroalimentar esse Direcionado processo. por dados, né? Cara, se não for por dados, não tem como. Porque dados pode ser... eu posso estar vendo número financeiro, mas, cara, comportamento. Eu uso muito... Quando eu vou olhar tendências, cara, pega relatório do Facebook. Tem o Facebook IQ lá, que eles falam só de tendências comportamentais que tá emergindo dentro da ferramenta deles.
O Google é a mesma coisa. Então tem muitas dessas ferramentas que você olha e fala assim, cara, eu vou inovar por um comportamento, eu não vou inovar só por inovar, só para fazer um produto bacana, Você quer fazer um dizer, barulho. Fontes, a inovação ela tem método. Método, total. Ela não é achismo, né? Não. Porque sempre tem aquele cara eu tive uma ideia, Marcelão. Professor Tive uma Pardal. ideia. Exato. Tive uma ideia maravilhosa. E se a gente fizesse isso aqui totalmente contrário, desse jeito e tal? Às vezes é uma bosta de ideia, velho. E aí tem um método para validar. Certo? Exatamente. Exato. Não é simplesmente Sair fazendo, né? sair fazendo e se achar o revolucionário, porque para inovar precisa ter método, precisa ter dados, Total. precisa ter viabilidade. Então, não é simplesmente sair atuando e fazendo o que acha na E loucura. tem que gerar negócio, né? Eu preciso ter... Cara, não adianta eu inventar um negócio e não ter retorno. Como diz um amigo meu, tem que transformar a ideia em nota fiscal. Em nota fiscal. Boa. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Trabalhar com dados, ter um pensamento científico. Quando eu dou aula, né, e eu falo assim, gente, vocês não estão aqui, vocês estão aqui para quê? Para feeling? Não, cara, o feeling é 5% da nossa... É o estado melhor estado que você tem dentro da arte. Você está da arte e do design, mas o resto é dado e comportamento, é método, é olhar. Pode ser uma zona. Eu posso ficar ali rodando, mas eu tô usando ferramenta, eu tô usando frame para conseguir sair do outro lado e resolver um problema. E corte, né? Eu não resolvo todos os problemas, eu vou recortando, entregando, até entregar o valor completo. Né? E esse eu acho que é o principal objetivo, pelo menos nesse ciclo, para nós, o principal objetivo é municiar de ferramenta, é treinar, é dar autonomia para que as áreas... A gente não precisa estar presente em tudo, mas a gente precisa disseminar a aplicação do método na geração de ideias, na aplicação de ideias, no desenvolvimento. Então, esse é o foco nosso. Uhum. A gente não tem outros... logicamente, a gente quer evoluir, mas o principal foco nesse momento é esse.